Paz de espírito é algo que muitos procuram, mas poucos conseguem. Quão maravilhoso seria se pudéssemos ser uma daquelas almas afortunadas que parecem não se perturbar com nada nem com ninguém. Há pessoas que sempre parecem ter uma expressão serena no rosto e a reputação de tratar todos que encontra com a maior gentileza e paciência. O equívoco com esse tipo de pessoa é que todas elas são assim naturalmente, com pouco ou nenhum esforço em seu nome. Embora seja verdade que esta equanimidade é mais fácil para algumas pessoas do que para outras, quase todas elas são assim porque desenvolvem métodos de controle emocional e racionalização que praticam diariamente. Um dos hábitos que você pode adotar é levantar cedo pela manhã e passar 1 hora sozinho em reflexão e oração. Isso vai lhe trazer paz em todas as outras áreas da vida e o ajudará a manter um estado de espírito estável. Mas essa não é a única maneira de construir uma base de quietude em sua vida. Existem certas lições e rituais diários que servem para cultivar a paz interior e que vai te trazer resultados para todas as áreas da vida. Há quase 2000 anos, os filósofos estoicos também tentaram encontrar a paz. Marco Aurélio, o imperador romano, fazia questão de passar um tempo sozinho com seu diário todas as manhãs antes do amanhecer. Epicteto, o ex-escravo que se tornou filósofo, advertiu seus alunos ter constantemente em mente que os homens não são perturbados pelas coisas, mas pelos princípios e noções que formam a respeito das coisas. Para esses homens, praticar filosofia era uma necessidade, algo que eles poderiam voltar constantemente para se lembrarem do que estava sob seu controle e ajudá-los a ver os acontecimentos externos com mais desapego. E é por isso que os escritos dos estoicos perduraram por tanto tempo e continuam a ensinar pessoas de todas as esferas da vida como ser menos reativos, mais reflexivos e mais sensatos. Com isso em mente, aqui estão 8 lições estoicas que você pode aprender e aplicar ainda hoje para se sentir mais tranquilo, livre e em paz. Não importa quem você é ou de onde você vem, comece a aplicar estes hábitos. Número 1. Não sofra problemas imaginários. Sêneca disse: há mais coisas que podem nos assustar do que nos esmagar. Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Quantas vezes nos envolvemos em problemas imaginários? Quantas vezes deixamos a ansiedade e a preocupação tomarem conta de nós? Quanto da nossa dor é real e quanto é medo da dor que pode ou não acontecer? O remédio de Sêneca é encontrado em sua carta sobre medos infundados. Ele diz: o que eu aconselho você a fazer é não ficar infeliz antes que a crise chegue, pois pode ser que os perigos diante dos quais você empalideceu, como se o estivessem ameaçando, nunca venham sobre você. Eles certamente ainda não vieram. Consequentemente, algumas coisas nos atormentam mais do que deveriam, algumas nos atormentam antes que deveriam, e algumas nos atormentam quando não deveriam nos atormentar de forma alguma. Temos o hábito de exagerar ou imaginar ou antecipar a tristeza. Não deixe a preocupação tirar o melhor de você. Fique no presente. Fique com seus problemas reais. Número 2. Aceite sua própria mortalidade. Sêneca disse: nenhum homem pode ter uma vida pacífica se pensar muito em prolongá-la. A morte é algo que paira sobre todas as nossas cabeças. Ela nos segue por toda parte e ainda assim tentamos evitar sequer pensar nisso. Ligue o noticiário em qualquer noite da semana e você certamente verá a história de alguém que morre tragicamente antes do tempo. O pensamento nos causa tanta ansiedade que fazemos todo o possível para excluí-lo.
Passaremos horas jogando videogame, tentando não perceber que nosso tempo está se esgotando, minuto a minuto e segundo a segundo. O único antídoto para esta doença é aceitar a nossa mortalidade. Ao aceitar a nossa própria mortalidade, podemos fazer as pazes com a única coisa na vida que podemos considerar garantida. Nós vamos morrer, e todos que amamos também. Os humanos têm morrido há dezenas de milhares de anos e continuarão a morrer muito depois de partirmos. Mas este pensamento não deveria nos deprimir, muito pelo contrário, deveria nos inspirar, deveria nos motivar a viver cada dia em sua plenitude e a parar de considerar nossas habilidades atuais para tornar nossas vidas excelentes como garantidas, e para não ficarmos obcecados em prolongar nossas vidas, mas sim usar o tempo que temos para apreciar a dádiva de estar vivos. Precisamos transformar a morte de fonte de medo em fonte de motivação. Número 3. Lembre-se de quem é a opinião que importa. Marco Aurélio disse: "Isso nunca deixe de me surpreender. Todos nós nos amamos mais do que as outras pessoas, mas nos preocupamos mais com as opiniões delas do que com as nossas." Num mundo hiperconectado, nunca foi tão importante deixar de se preocupar com as opiniões dos outros como é hoje. E há uma razão simples para isso. Existem quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Todas elas vêm de origens diferentes, todas têm experiências diferentes e todas têm interesses e prioridades diferentes. Se você tentasse levar em conta todas as 8 bilhões dessas opiniões ao escolher como vai viver sua vida, você enlouqueceria. E isso não é novidade. Há 2000 anos, Sêneca estava advertindo seu amigo Lucílio a desconsiderar a opinião do mundo sobre ele, porque ela está sempre instável e dividida. Sêneca sabia que as únicas coisas nas quais deveríamos nos concentrar são aquelas que nos dizem respeito e aquelas que são certas. E isso é algo que todos devemos ter em mente também. Em vez de nos preocuparmos com o que todos pensam de nós, deveríamos nos concentrar apenas em fazer o que sabemos ser verdade. Devemos nos concentrar em ser consistentemente gentis, atenciosos, pacientes, tolerantes, disciplinados, sábios e compreensivos. Porque se mantivermos constantemente essas coisas diante dos nossos olhos, sempre saberemos que não importa o que aconteça ou o que as outras pessoas digam, estávamos fazendo a coisa certa. Número 4. Programe a quietude em sua vida. Sêneca disse: "Nada, na minha opinião, é melhor prova de uma mente bem ordenada do que a capacidade de um homem parar exatamente onde está e passar algum tempo em sua própria companhia." No século XXI, o ritmo de vida parece acelerar cada vez mais a cada dia que passa. A maioria de nós está em movimento e com pressa, desde o minuto em que acordamos. Correr para fazer as coisas que precisamos fazer e depois preencher cada momento livre com mídias sociais e entretenimento barato. Não suportamos ficar entediados e por isso fugimos reflexivamente de qualquer coisa que implique reflexão ou solidão. Viktor Frankl uma vez disse: "Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Mas não podemos ter esse crescimento e liberdade se estamos tão ansiosos por ter um momento a sós com nós mesmos que temos que recorrer a verificar inconscientemente nossos feeds de notícias no Instagram sempre que temos a oportunidade. Então, em vez de usar cada momento livre para tentar suprimir seus pensamentos, torne-se amigo deles. Se você tiver 5 minutos livres, faça uma caminhada e pratique experimentar a paz que só pode advir de estar completamente confortável consigo mesmo e de aceitar sua sorte, não importa qual seja.
Número 5. Encontre a beleza na vida cotidiana. Marco Aurélio disse em Meditações: observe os movimentos das estrelas, como se você estivesse seguindo seu curso com elas, e deixe sua mente pensar constantemente nas mudanças dos elementos uns nos outros. Tais imaginações lavam a sujeira da vida no chão. Não importa o quanto o estoicismo possa nos ensinar sobre como agir no mundo e como tratar os nossos semelhantes, ele nunca será capaz de explicar por que existimos ou por que o universo existe. Para Marco Aurélio, isso não era fonte de estresse ou ansiedade. Na verdade, era exatamente o oposto. Embora pensar sobre a natureza da nossa existência não seja a preocupação do estoicismo, reservar um tempo para apreciar o que existe é. É por isso que existem passagens em todas as meditações onde Marco Aurélio aprecia as pequenas coisas que a maioria de nós ignora com tanta frequência. Por exemplo, quando um pão está no forno, aparecem rachaduras aqui e ali, e essas falhas, embora não pretendidas no cozimento, têm razão própria e aguçam o apetite. Os figos, mais uma vez, quando estão mais maduros, também se abrem. Quando as azeitonas estão prestes a cair, a própria iminência da decomposição acrescenta ao fruto a sua beleza peculiar. A beleza dessas observações é a sua simplicidade. Apesar de ser imperador, em nenhuma parte das meditações encontramos Marco Aurélio obcecado por luxo ou por coisas que não estão facilmente disponíveis para todos nós. O que o encontramos apreciando consistentemente, porém, é a vastidão do universo e todas as coisas que ele contém. É por isso que essa passagem em particular termina com Marco Aurélio observando que essas coisas simples são lindas precisamente porque, à sua maneira única, contribuem para o macrocosmo que abrange todos nós. Então, sempre que você se sentir ansioso ou estressado, tente reservar um momento, mesmo que sejam apenas 2 minutos, mas pare um momento para olhar para o céu e pense em quantas pessoas olham para o mesmo céu que você. Quantas pessoas tiram a paz das mesmas coisas simples, seja um passeio no parque ou o cheiro da comida da sua mãe. E deixe esse pensamento confortá-lo. Número 6. Veja a vista de cima. Marco Aurélio disse: pense na substância em sua totalidade, da qual você possui a menor parcela, e do tempo em sua totalidade, do qual um período breve e momentâneo foi atribuído a você, e das obras do destino, e quão pequena é a sua parte nelas. Quando envolvidos em nossos assuntos e acontecimentos de nossas vidas, parece que são a coisa mais importante do mundo. Por causa disso, esquecemos o quanto mais está acontecendo no mundo, para não mencionar o universo. E também cometemos o erro de pensar que todas as coisas com as quais habitualmente nos preocupamos, na verdade, têm algo a ver conosco. Devemos considerar o quão grande é o universo, quantos átomos, moléculas, galáxias distantes e outros humanos existem, e quanta coisa está acontecendo agora que não tem absolutamente nada a ver conosco. Fazer isso pode ter um efeito poderoso no ser humano médio, porque coloca todos os nossos problemas em perspectiva. Talvez nos faz perceber que nossos problemas só são tão grandes porque nós os tornamos assim. E é algo em que podemos pensar e praticar regularmente para nos beneficiarmos da paz que resulta da tomada de consciência do fato de que todos fazemos parte de algo tão maior do que nós, que é insondável. Número 7. Viva por um código. Marco Aurélio disse: se não estiver certo, não faça. Se não for verdade, não diga. A melhor parte do estoicismo é que ele nos dá uma estrutura pela qual podemos viver as nossas vidas. Se decidirmos aceitar esse quadro, não teremos mais que perder tempo com decisões diárias que normalmente nos cansam ao longo do dia.
A razão para isso é que agora, em vez de considerarmos se devemos ceder à tentação de nos importarmos com o que as outras pessoas pensam ou de dormir até tarde quando temos de trabalhar, as coisas que sabemos que são más para nós nem sequer são questionadas. Se elas não estiverem alinhadas com o nosso código moral de conduta, nem sequer as consideramos. Para alguns, este pode ser um modo de vida demasiado restritivo, mas para os estoicos era o oposto. Ter esse código os libertou da ansiedade e da incerteza, resultantes de terem que ficar obcecados com cada pequena decisão que tomaram. E ao fazer isso, você pode experimentar a paz, que resulta de descartar tudo fora das poucas coisas nas quais você escolhe se concentrar. Coisas que são esperançosamente certas, boas e verdadeiras. Número 8. Reflita frequentemente. Sócrates disse: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. De todas as lições que apresentamos aqui sobre como encontrar a paz, esta é talvez a mais importante. Se não programarmos a reflexão em nossos dias, corremos o risco de ser vítimas de nossos impulsos mais básicos e maus hábitos. A forma como os estoicos fizeram isso foi através do registro no diário. Marco Aurélio fez isso pela manhã, como forma de se preparar para as dificuldades do dia, e Sêneca escreveu à noite, observando que o sono que se segue a esse autoexame é particularmente doce. De acordo com Donald Robertson, psicoterapeuta e autor de Como Pensar como um Imperador Romano, um dos principais benefícios do diário é que ele facilita a capacidade de analisar seus pensamentos de maneira objetiva, se feito corretamente. Na verdade, espalhadas pelos escritos dos estoicos, estão as suas tentativas de reduzir as situações. Porque ao registrar um diário e fazer questão de não deixar passar despercebido nada do que passa por nós, podemos exercer o poder mais importante que um ser humano possui: nossa razão. E ao exercitar constantemente essa razão, tanto nas nossas reflexões como ao longo do dia, ganharemos um maior nível de consciência sobre o que está ou não sob nosso controle e, portanto, mais paz. Há inúmeras maneiras pelas quais os estoicos podem nos ensinar como encontrar a paz interior, e só poderemos descobrir todas elas continuando nosso estudo dessa filosofia. Mas por enquanto, leve essas lições a sério para começar, ou continue sua jornada em busca da paz interior assistindo um dos 2 vídeos que serão indicados aqui no final. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like e se inscreva no canal para receber todos os vídeos.